Virgínia, seja bem-vinda, querida. Uma alegria Olá, ter você aqui Keila, com a gente. como é que vai? Tudo bem? É um Tudo prazer bem. estar aqui com vocês. Virgínia, me fala uma coisa. O que é o estelionato sentimental? É a pessoa que se envolve com a gente e depois rouba o nosso dinheiro? Simplificando é mais ou menos isso? Então, na verdade, existe um relacionamento amoroso entre duas pessoas. Certo. Homem e mulher, em regra, não quer dizer que não possa ser também entre duas mulheres ou dois homens, onde um é levado a erro. Ele acredita que está numa relação amorosa, que há uma troca de fidelidade e boa-fé, no entanto, o outro está com o meio ardio, com o único intuito não de ter uma relação saudável e amorosa, mas sim de se aproveitar do dinheiro dessa pessoa ou de um patrimônio. Tanto pode ser dinheiro como patrimônio. Agora, como é que isso acontece na prática? A pessoa, porque se a pessoa está fingindo que tem um relacionamento, ela não vai obrigar a outra a dar o dinheiro, certo? Certo. Ela vai envolver emocionalmente. Exatamente. E como é que a pessoa prova um negócio desse? Vamos supor que não tenha conta conjunta e que você... não é nem na confiança, por amor você vai dando dinheiro para aquela pessoa. Como que você faz para provar isso? Porque tem que provar, né, na justiça, né? Tem que provar. Ana? O que acontece, Keila? Essas pessoas, os estelionatários, em regra, eles são muito ardilosos e eles são muito conquistadores. Hoje, com as redes sociais, é muito simples você abordar uma pessoa sabendo já o que ela gosta, o patrimônio que ela tem. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma pesquisa imensa sobre a pessoa, porque você acaba postando os lugares que você vai, as viagens que você faz. Ali eles delineam o tipo da pessoa. Certo. Ou seja, essa pessoa tem dinheiro, tem um bom padrão, é dela que eu vou me aproximar. Está sozinha, pronto. Está sozinha, está carente, é muito comum em pessoas que são divorciadas, não exclusivamente, mas pessoas que estão há um bom tempo sem um relacionamento sério. E ele, conhecendo a pessoa, ele vem trazer para aquela pessoa exatamente tudo o que ela gosta. Então a pessoa acredita que aquela relação é perfeita. Como assim? Ele é uma pessoa maravilhosa, ou ela é uma pessoa maravilhosa, porque tanto ocorre com o homem como com a mulher. E aí ele, abusando dessa relação de confiança e boa-fé, que é o princípio de uma relação, tem que ter confiança e boa-fé, ele acaba pedindo. Então, ele começa pedindo como favor. Em regra, ele fala que depois ele paga, ou estou desempregado, ou estou com uma situação financeira complicada neste momento pontual, mas lá adiante eu compenso e pode ter certeza que eu te dou, inclusive, esse dinheiro com juros. E aí, quando a pessoa já está dando coisas demais, dinheiro demais, que começa a acender o alerta dessa pessoa, o que, em regra, o estelionatário faz? Ele começa a dizer a essa pessoa que se não der o carro, se não colocar em nome dele, se não continuar dando dinheiro, ele termina a relação. Mas então vou te dar um outro exemplo, que é um caso, na verdade, até que eu conheço. Você tem esse lado que a pessoa vai, de uma maneira ardilosa, pedindo um pouquinho e tal. Mas e aquela pessoa? Porque daí nem assim você consegue provar. Nós vamos falar desse negócio de prova depois. Mas e quando assim, a pessoa ela cria situações para você dar sem que ela peça? Tipo, nossa, não sabe o que aconteceu na minha casa? Meu Deus do céu, estou tão preocupado, não tenho dinheiro. Mas eu te empresto. Não precisa. E quando você vê, você já deu. Isso também é estelionato, não é, lógico, Ana? Claro. E como claro. É que, então, daí desse jeito eu acho até mais difícil provar, porque você está tirando da sua conta e está dando, ninguém falou nada. A prova é a saída da tua conta. Então, se você transferiu um bem financeiro para o nome de alguém, um carro, existe uma prova, tem lá o extrato. Por isso que é importante guardar todas as provas. Conversas entre o e-mail, o WhatsApp, então a pessoa pedindo. Agora, o que não caracteriza o estelionato, e isso é muito importante você colocar, o estelionato é caracterizado se alguma das partes, seja o homem, seja a mulher, está em erro. Ou seja, ela acredita que aquela relação, de fato, é amorosa e não visa a questão do benefício financeiro. Se houve um acordo entre as partes, uma anuência, uma pessoa se relaciona com a outra e já pontuou, olha, eu tenho maior dificuldade do que você tem mais capacidade financeira, eu vou lhe dar um X por mês. E as duas concordaram.
isso não é estelionato. Já é um acordo mesmo. Exatamente. Houve ali um acordo entre as partes e cada um vai participar dentro daquilo que acordou. Agora, o estelionato realmente é necessário anteceder a entrega do dinheiro ou prejuízo da vítima, aquela parte enganatória. Então, ela está numa fraude, ela acredita que aquilo é uma relação de confiança, porque, na verdade, uma relação amorosa, lógico, gente, você né? Teoricamente, pressupõe é. que haja boa fé, que Lógico. haja confiança, que haja fidelidade. Então, a pessoa está acreditando que é assim aquela relação. Quando ela começa a se dar por conta, quando você tem uma relação de confiança, é normal você ajudar o outro. Se Lógico. você ama aquela pessoa, você está neste momento melhor, mais confortável, financeiramente, não há problema algum em você emprestar para outra pessoa. Só que aí as devoluções acontecem quando você está numa relação sã, saudável. Se ela não tem de volta esse dinheiro, essa pessoa, aí que começa, então, a alertar a pessoa. Opa, mas peraí, uma vez, 2 vezes, não é normal. E aí, o que ela tem que fazer? Se munir de provas. Tem que haver testemunhas, inclusive, Mas tem que terminar o relacionamento, né, Ana? Porque senão o juiz vai falar, mas você está vendo que foi enganado, não termina? Perfeitamente, até para ela mesma, uma questão de saúde mental, né? Porque imagina você permanecer numa relação que ela é totalmente tóxica, um relacionamento que visa única e simplesmente o valor financeiro, não é uma boa relação. Ana, um sinal de alerta seria, por exemplo, você falou dessa coisa de internet, né? Que hoje está muito na moda, esses relacionamentos até. E tem muitos sites também que não são muito confiáveis de relacionamento, né? Porque você não tem como provar, não tem um fiscal para todo mundo. Então, daí a pessoa está lá, está namorando. Ah, quer casar comigo, não sei o quê, e casa. Daí, faz uma dívida, sei lá, compra uma casa, por exemplo. Daí, a pessoa dá a metade e a outra dá a outra metade. Daí, esse homem, por exemplo, muda completamente. Só falta botar você para fora de casa. Isso é estelionato, não é? Pode ser que seja se ele já entrou nessa relação com esse intuito. Porque se os dois concordaram em comprar aquela casa, não. Agora, se a outra pessoa consegue caracterizar que ele já entrou nessa relação exclusivamente para usufruir essa parte financeira dela ou a parte da casa, é estelionato. Daí, por exemplo, o cidadão não ter dinheiro para comprar a casa, ter só a metade do dinheiro e ela a outra metade, daí pode caracterizar. Na verdade depende. É complicado isso para provar, né, Ana? A prova não é tão simples, realmente não é tão simples. Bem complicado isso. O que a pessoa tem que ter muita cautela? A mulher, principalmente. Eu digo a mulher porque, em regra, a mulher financeiramente, infelizmente, ainda depende muito mais do que o homem. Não que homens não sejam vítimas do estelionato sentimental, e é muito comum. Agora, o homem, por receio, por vergonha, ele não faz registro dessa ocorrência, é muito difícil. É por isso que agora os homens, principalmente os famosos, fazem aquele negócio do contrato de namoro, né? Perfeitamente, faz o contrato e ali você regra exatamente o que o teu namoro pode ou não pode. E eu acho que tem que ser feito isso mesmo. Inclusive, tem alguns que ela que tem, e a gente faz também no nosso escritório, com cláusula de multa. Se houver uma infidelidade, se porventura houver alguma quebra daquele contrato, você paga a outra parte uma multa. Ô, Ana, é o fim do mundo esse negócio. Você já pensou, né, menina? Olha onde nós vamos parar. Gente, esse assunto é muito sério. E você pensa que acontece pouco, tem que tomar muito cuidado com esse negócio de namoro pela internet. Porque eu sempre falo, a gente não consegue conhecer as pessoas nem convivendo com elas. As pessoas, elas fingem também, essa que é a verdade. Então, precisa tomar muito cuidado, porque é sério, você vê a dor de cabeça que dá para você conseguir provar? Que nem estamos falando aqui, você vai, namora, fica noivo, compra casa, daí, de repente, não fala mais em casamento, não fica mais junto, não acontece mais nada, as pessoas só... Qual a impressão que você tem? Que só queria o dinheiro. Que é óbvio, mas daí do óbvio que você está vivendo a situação, a você botar isso num papel para convencer o juiz de que isso é a realidade, é uma dor de cabeça, né, Ana? É uma dor de cabeça. Na verdade, esse crime sempre ocorreu, não é tão novo assim. É que não era crime, era só burrice de quem aceitava. Era estelionato. O judiciário começou a chamar de estelionato sentimental em 2015, quando o Tribunal de Justiça do Distrito Federal recebeu uma demanda de uma vítima que teve um prejuízo de R$100 mil. Eu lembro que estava com o casamento marcado, não foi? Perfeito. E aí ela passou, inclusive, o veículo para o nome dele, deu muito dinheiro. E aí, quando ela percebeu, ela levou essa demanda para o judiciário. E aí houve várias ocorrências e caracterizou ali o estelionato sentimental. Tanto que no Código Penal,
você não vai ver expresso estelionato sentimental, estelionato, Tá. que é, na verdade, levar a erro a pessoa mediante fraude para tirar dela o benefício vantajoso para a pessoa ou para um terceiro. Mas o sentimental veio, então, em 2015 com esse caso. E de lá em diante, o judiciário começou a chamar de estelionato sentimental pela ocorrência persistente de vários casos. Agora, se não conseguir provar, como você bem disse, a prova não é tão simples, principalmente na esfera criminal. Porque na esfera criminal, você tem que ter prova robusta para você criminalizar uma pessoa, porque é uma coisa muito séria. Nossa! Não que a outra não seja, mas criminalmente tem que ter realmente uma prova muito mais contundente. Mas não conseguindo provar a vítima que foi o estelionato sentimental, essa vítima pode ainda pedir a reparação cível, Keila. De que forma? Então, ela tem lá o extrato dela com as transferências que fez, tem lá o veículo que era dela e que está agora em nome da outra pessoa. Com isso, ela leva para o judiciário na esfera cível e ela consegue a reparação para repor no patrimônio dela esse patrimônio que saiu da esfera dela e uma reparação por danos morais, porque não é só o prejuízo material, é um prejuízo imenso. É a vergonha também, né, de você fazer papel de tonta, vergonha, né? Ou de tonto. De tonto a de tonta, é uma vergonha, até porque depois todo mundo falar, eu tinha certeza. Perfeito. Keila, você falou a palavra certa. Eu tinha certeza que tinha alguma coisa estranha, mas enquanto tá no negócio, todo mundo tá achando legal. É isso mesmo. Todo mundo em volta se fala, eu te avisei. Agora, então agora eu entendi. Ou seja, de toda forma é estelionato. Exatamente. Mas quando eu consigo caracterizar o sentimental, eu vou ganhar mais, Ana? Se você consegue caracterizar o estelionato sentimental, você vai ter duas punições na esfera criminal. Então, você processa aquela pessoa criminalmente e ela vai responder de 1 até 5 anos de prisão, podendo majorar para 8, se conseguir provar que houve a continuidade do delito por muito tempo. Aumenta para 8 anos. Então, essa pessoa vai ser duplamente punida. E a punição no criminal é a reclusão. Certo. Se você conseguir provar a criminal, também você vai conseguir provar a cível. Então, você vai ter a dupla punição. Ele vai responder na esfera cível. A responsabilidade cível é tem que me pagar de volta? Não tem que Ele devolver? tem que pagar de volta. Tá. Ele devolve não só o que tirou do patrimônio da vítima de forma fraudulenta, mas também uma reparação de danos morais. A extensão do dano vai ser avaliada, quanto que essa pessoa ficou exposta com esse prejuízo e o juiz arbitra aí um valor para compensar aquele dano moral, que é a humilhação, o sofrimento, dor intelectual, a vergonha, compensada com o valor. Então, devolve-se para o patrimônio da vítima o valor que dela foi tirado de forma fraudulenta, mais uma reparação para compensar aquele dano moral que essa vítima teve com esse golpe. Ô, Ana, muita gente, você falou que tem vergonha, né? Em especial os homens. E daí, a pessoa quando tem vergonha, passa alguns anos, quando ela vem e fala, quer saber, eu vou atrás dos meus direitos. Quanto tempo eu tenho para poder ir atrás disso? Então, na esfera criminal, você tem aí um tempo mais curto para você processar essa pessoa. Para a pessoa ir presa, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Tá. Na esfera civil, a reparação de dano você pode pedir até 10 anos. 10 Mas anos. o importante, Keila, é que se seja feito logo, porque as provas vão começar a desaparecer no tempo. Até você lembrou agora de uma questão... Mas se você falou que tem negócio de tirar o dinheiro da conta, a gente pode pedir em qualquer época, Pode pedir em qualquer época, mas sabe o que some, por exemplo? Se foi um relacionamento pelas mídias sociais, que não são todos, mas grande maioria, apaga e a pessoa pode apagar e você não tem o registro. É verdade. O que você pode fazer, a vítima pode fazer nesse caso, faz uma ata notarial. Porque... O que é uma ata notarial? O cartório vai acessar esse site, vai constatar vai o achar teor, lá, mesmo que seja de 10 anos atrás. Exato, ele registra aquela ata e ainda que a pessoa, depois, o estelionatário venha a pagar, que ele, em regra, paga, porque ele faz isso até porque não é bobo, né? Ele faz isso em série. Existe uma ata notarial para te preservar. Essa ata notarial vai servir de prova. Então, é muito importante, você lembrou muito bem, essa ata, para que não apague a prova. Então, daqui a um tempo, ela quer, às vezes está fragilizada naquele momento, não sei se eu vou processar, não vou. Faça a ata notarial, extraia tudo o que você puder das redes sociais, guarde.
No momento que você entende, não, agora eu quero processar. Até porque naquele momento... Mas não pode passar de 10 anos. Não pode passar, porque aí o tempo prescreveu e ela não pode mais ver ressarcido nem o valor que ela teve de prejuízo, nem o dano moral. Então, o ideal é que ela que o faça num tempo razoavelmente curto, até por questão de provas. Eu ia te perguntar, mas então não dá. Eu ia te perguntar se, por exemplo, você printar a tela do computador, não adianta, né? Porque se você não está pensando que você está sendo enganado, você não vai fazer isso. Mesmo que printe a tela do computador, você até pode, mas ela não é uma prova segura. Por que a ata notarial é segura? Porque o cartorário tem fé pública. Então, ele dá validade pública àquele documento que é particular. Porque, na verdade, uma tela de um computador não é um documento público. Quando ele acessa o site, qualquer rede, ou Facebook, enfim, qualquer outro... Exatamente. O que ele faz tem fé pública e o juiz aceita como uma prova sabendo que aquilo não tem fraude, que foi constatado por uma pessoa que é o cartorário. Essa é a importância. Agora, o mais importante que a doutora Ana falou é que você não pode continuar no relacionamento e querer processar a pessoa que tá te roubando. Exatamente. Não é? Não pode, e também tem que ter muita cautela, porque logicamente, Keila, todo mundo quer ter um relacionamento. E hoje em dia as pessoas têm uma vida corrida, não têm tanto tempo de se dedicar ao relacionamentos como anteriormente o faziam, e eles se desfazem com muito mais facilidade. É verdade. A independência financeira da mulher também conta muito. Anteriormente a mulher não se desfazia tão rápido de um relacionamento porque ela dependia financeiramente, e hoje não é mais assim. Aí o que acontece? A carência, porque nós naturalmente nascemos para viver em dupla. É verdade. Então, você tem a necessidade de ter alguém. E o que é que o estelionatário faz? Exatamente, ele se aproveita da carência da pessoa para ele entrar como um galã, ou uma galã, entre aspas. Eu sou a pessoa maravilhosa, porque ela já estudou todas as tuas fragilidades. Já está vendo como é que você funciona, vamos dizer Ela assim. sabe o que você gosta. Então, se você não gosta de vinho, ela não vai te ofertar vinho. Ela vai te dar o que você... Porque Por ela isso já que também não é sabe... para ficar se abrindo feito paraquedas em rede social, né, Ana? Rede social é muito delicada, é muito perigoso. Não deve postar os lugares que vai, não deve postar as viagens que vai, porque você está deixando ali um rastro de tudo que você faz para qualquer pessoa ver, porque a rede social, ao contrário do que as pessoas pensam, eu só postei para os meus amigos, mas tem como acessar. Tem como ver. E, inclusive, hoje, não só pela questão do estelionato, mas hoje o que você posta na rede social, ela serve como prova para muitos processos judiciais. Então, a pessoa, muitas vezes, vou te dar aqui rapidamente um exemplo de o que é a rede social. Alguém pleiteava na justiça, por exemplo, justiça gratuita, que é quando a pessoa não tem como pagar as custas do processo. Estou até vendo já o que aconteceu. Um magistrado, muito sabiamente, sagazmente, acessou as redes sociais daquela pessoa, onde ela postava restaurantes com frequência, almoço e jantar em bons restaurantes. E ela queria alguma coisa de graça do governo. Exatamente. Aí ele falou o quê? Sim, desculpa, mas quem tem esse padrão de vida não tem necessidade de ter custas processuais gratuitas. Então, a rede social, ela logicamente não vamos falar que não nos favorece. Claro que sim, hoje em dia a gente faz muita coisa pela rede social, mas ela tem que ser usada com muita responsabilidade e com muita cautela, em especial onde você vai, o que você faz, se você divorciou, se você está namorando. Tem pessoas que já expõem tudo isso. Isso é um alvo fácil para que, em vez de relacionamentos saudáveis, a pessoa começa a atrair estelionatário, que eles não são relacionadores, eles não querem se relacionar, eles só querem o dinheiro dessa pessoa. Ô, Ana, mas você sabe que eu acho que agora é até, vamos dizer assim, não é que é mais difícil passar por um golpe desse, mas também você tem muito mais como, falamos desse negócio de prova, o WhatsApp é uma prova cabal de tudo que é coisa, né? Sim, é uma porque prova. Você vai falando, então tem que tomar cuidado, até porque não estou falando para você fazer isso especificamente com seu namorado ou noivo, né? Se você vai salvando as conversas, está salvando de todo mundo, não é só de uma pessoa. Se precisar, isso sim é uma prova que vale, prova, né? Com toda vou mandar o certeza. dinheiro para você hoje. Quando você vai mandar? Tá bom, obrigada. É uma prova. Mesmo quando ele pede pelo WhatsApp, se você não me der tal quantia, eu vou terminar a relação. Isso é a maior prova que existe. Ou Mas se você fala não isso, você acha que fala? Fala. Nessa cara de pau Fala. total, Inclusive, esse exemplo que nós acabamos de falar, 2015, o argumento dele para conseguir o último bem, que foi o veículo transferido para o nome dele, foi exatamente esse. Então, você não confia em mim? Como assim você não confia em mim? Não vai colocar em meu nome esse veículo? Então, eu vou terminar a relação. E a pessoa, acreditando que está numa relação amorosa,
não, eu confio nessa pessoa. Então não tem por que não colocar no nome dela e acaba colocando. Eles são sedutores, eles ou elas, os estelionatários são sedutores. Então a pessoa vai realmente colocando e vai dando dinheiro acreditando que está numa relação de amor. Olha, eu só acho uma coisa, não pode ter vergonha. Você é vítima de um golpe, você não pode ter vergonha. Porque tem muita gente impune aí, justamente porque as pessoas não têm coragem de denunciar. Então, isso vai aumentando cada vez mais. Não estou falando para vocês não se relacionar com ninguém de internet, nada disso. A nossa orientação, que nós acabamos de receber da doutora Ana, é justamente para você entender que existem, não é que você é menos. Eu sempre falo isso. A pessoa que é vítima do golpe não é porque ela é ruim, é porque a pessoa não presta. Exatamente. Não é porque eu não mereço, ninguém me quer, quando se aproximou de mim é porque queria dinheiro. Não é, não. É porque deu azar de dar abertura para uma pessoa que não presta. Não tem nada a ver com você. Então, não se sinta diminuído, não, por causa disso, porque talvez, através de você, que essa pessoa vai parar. É exatamente isso. Né? Por isso a importância de denunciar. Que mexeu ninguém gosta que mexe no bolso da gente, não gosta de que mexa no nosso bolso. Claro então, que não. Você está roubando... Porque isso é um roubo, né, Ana? É um roubo. A pessoa está te roubando, ela não vai gostar de ter que pegar. Imagina ter que devolver tudo, porque quem rouba, normalmente rouba para gastar, não é para poupar. Então, ele não vai ter para te poupar. Outra coisa para a gente encerrar. Então, você falou que é de 1 a 8 anos, né? Que a pessoa pode ficar presa. Se provar a continuidade diretiva. E se a pessoa não... Você falou que devolve dinheiro e tal, mas se a pessoa não tem dinheiro, como é que faz? Fica naquela embaçação? Não faz, porque se a pessoa destruiu todo o patrimônio, gastou tudo, e é muito comum, ele toma de uma pessoa e gasta com outra. É uma beleza Aí isso. não tem o que fazer, porque não existe prisão no Brasil por falta de pagamento. A única prisão civil é em relação à falta de pagamento da pensão Mas não alimentícia. acontece nada com a pessoa, Jesus amado? Ela fica pendente, então você pode pedir inscrição do nome dessa pessoa nos órgãos de proteção do consumidor, que já é um gravame. Você pode pedir que essa pessoa fique lá pendente no judiciário e quando você se relaciona, consulte. Né? Se você conhecer uma pessoa, acesse o nome da pessoa, você vai se surpreender muitas vezes. Acesse o nome da pessoa, vai aparecer processo se ele está pendente no processo, se alguém já o processou. E vai aparecer se é processo por causa desses... Vai aparecer se é o processo por causa de uma reparação. É o final do mundo, né, minha senhora? A pessoa, você tem que consultar o nome da pessoa para ver se a pessoa realmente presta ou não presta. Porque isso, você vai lá estelionato outra mulher, você vai falar, olha só o que a gente tem que fazer. Mas, Keila, no passado mas acho que tem que também ser era assim. Mesmo. Quem fazia isso? Em regra eram os pais. Lembra que eram eles que arrumavam os casamentos? Então, a eles era dado esse papel, mas eles consultavam. Não, a minha filha não vai casar com o fulano de tal. O meu filho não vai casar com o fulano de tal. O que era, na verdade, era consultar se a pessoa era boa ou não para aquela relação. É a mesma coisa que nós temos que fazer hoje. Vai ter que fazer isso hoje, não tem jeito. Critério. Em tudo que a gente tem que fazer na vida, cautela e critério. E também você não pode acreditar em tudo que você ouve na primeira semana, né, gente? Principalmente, Keila, se é uma pessoa que sai do padrão da normalidade muito espetacular. Tudo não maravilhoso que não tenhamos demais. Pessoas espetaculares, temos pessoas muito boas, tanto homem quanto mulher. Mas aquela pessoa que é espetacularmente boa, espetacularmente boa é ótimo. É porque essa pessoa se apresenta, totalmente fora da caixinha, se apresenta né? desse jeito. Ela vem de uma forma que ela sabe exatamente o que você gosta. Então ela te cerca de uma forma que leva a crer uma pessoa que está fragilizada que aquela pessoa é um espetáculo. Princípio. Desconfie, porque príncipes não existem. Existem seres humanos bons, verdadeiros, autênticos, mas também existe muita gente que não é verdadeira nem autêntica e estelionatários que querem o seu patrimônio. Olha, eu vou deixar os contatos da doutora Ana para você. Se tiver mais dúvidas, pode conversar com ela. No Facebook é MR Bernal Advogados. Mas tem o site também, que no site tem muitos artigos, muita informação. Tem também todos os telefones lá e o endereço do escritório, tá? Então é MR bernaladvogados.adv.br. Ana, muito obrigada. Obrigada, viu? Adorei conversar Keila, com você. Um obrigada pelas orientações. Volta logo para conversar Obrigada, com a gente. Voltarei sempre.